E para nós iniciarmos, eu quero pedir aos irmãos que abra aí sua Bíblia no livro de Romanos. Essa mensagem eu trouxe ontem lá no nosso templo, ali na igreja, e Deus, era para aqui, aí Deus me levou, eu levei para lá também, mas eu quero trazer para nós aqui, porque tem pessoas de fora que não nos assistem, né? E eu creio que Deus tem uma palavra para essas pessoas e para nós aqui que já ouvimos também. Deus renova a sua palavra a cada manhã e a cada vez que Ele nos manda, né? Levar alguma coisa, eu sei que Ele fala de diversas formas. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, eu quero te agradecer por mais uma noite e por estar aqui. Que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e que nós possamos aqui, à luz da Bíblia, ser renovados pela tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pois bem, irmãos, o apóstolo Paulo, né, escrevendo essas cartas a Romanos, ele nos traz várias lições. Eu gosto de meditar nas cartas paulinas, e essa carta aqui, do capítulo 12, ela é essencial, ela nos mostra muita coisa. Mas no capítulo 6, ele vai falar da escravidão e a graça, né? Ele vai dizer que havendo de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, ele fala da escravidão em que o povo ali vivia na escravidão e por causa da lei, né? Paulo foi liberto pela lei. No 7, ele faz a analogia do casamento, né? Onde, ele diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem e toda a sua vida. No capítulo 8, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos falar de nenhuma condenação ou penhor do Espírito. No 9, ele vai nos falar aqui da incredulidade do povo judeu. Então, Paulo vem falando. No 10, ele vai dizer que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, né? E foi por causa dessa rejeição, que eles rejeitaram a Cristo Jesus, foi que a salvação chegou a nós. Eu dou glória a Deus porque eles rejeitaram. E foi aí que Deus nos deu a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Oh, glória a Deus. Eu adoro quando eu vejo isso. Eles rejeitaram. E assim nós chegamos. No 11, ele diz o futuro de Israel, né? Ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita e descendência de Abraão. Ou seja, Deus, por mais que eles rejeitaram a Deus ali, mas Deus não rejeitou o povo, porque Deus tem sempre uma misericórdia para dar, mesmo para o seu povo, como para os gentios que éramos nós, né? E no 12, quando ele chega aqui no 12, aí eu acho maravilhoso, que é uma nova vida, né? E aqui quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela a misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Paulo dá no imperativo aqui, ele já começa dizendo que ele roga, né? Roga por nós, que, olha, o tempo são difíceis. Então, apresentem-se a Deus com um sacrifício vivo, né? E ele fala de apresentar a Deus para que nós possamos, receber ou experimentar de Deus a boa vontade e saber qual é a boa vontade dele. Trazendo para essa noite aqui, eu quero colocar um título, já coloquei um título aqui, em que, se eu me conformar e desistir, será que eu consigo saber qual é a boa e verdadeira vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus?
se eu desistir, eu vou conseguir saber se eu estou fazendo e agradando a Deus? Então, fica esse título. Quando Paulo fala de nos apresentarmos, né, a Deus com os corpos santos e agradável a Ele, essa palavra apresenteis no original, ela é a mesma coisa do sacrifício, né? Onde antigamente o povo judeu, o povo hebreu, os judeus também, ia a Deus com os seus sacrifícios porque pecavam. Levavam ali ao sacerdote para ser um carneiro, para ser imolado, né, como sacrifício. E aí Deus recebia aquele carneiro, aquele cordeiro imaculado, e tinha que ser imaculado, sem mancha, sem defeito, era imolado, e ali ia o pecado do povo, e o cordeiro assim fazia esse papel, né, de levar esses pecados do povo. E aí, depois de ser tomado esse cordeiro, o povo voltava para as suas casas e tornavam a fazer as mesmas coisas, porque ano a ano, tempos em tempos, eles voltavam para sacrificar novamente, né? E o que Paulo quer dizer com esta palavra apresentei? É justamente isto, que apresente seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque nós não temos mais o sacrifício com animais. Passou esse tempo. Agora chegou uma era onde Jesus é o próprio sacrifício e nós não podemos mais viver naquele tempo como pecando e voltando às mesmas coisas diante de Deus. Isso já não tem mais sentido, né? Porque se nós nos entregamos a Deus, novas criaturas nós somos, não tem mais para que nós vivermos no mundo do pecado. Aquele povo, quando levava os seus animais para ser sacrificado, tinha algo interessante, que eles levavam aqueles cordeiros, entregavam o sacerdote levava lá para dentro, sacrificava. Depois que entregava ali aquele cordeiro, eles não podiam mais tomar aquele sacrifício, porque foi entregue para Deus, né? Foi entregue ao Senhor. E nós também, nós não podemos mais voltar ao mundo onde vivíamos no pecado, porque nós fomos entregues a Cristo Jesus, quando nós confessamos, nós fomos entregues a Ele, e agora nós somos nova criatura. Deus nos deu essa nova oportunidade pelo Cordeiro Santo, que é Cristo Jesus. Então, quando nós vivíamos no pecado sujo, destituído da glória de Deus, Deus nos deu essa oportunidade. E agora nós vamos à presença de Jesus e Ele nos redime e nos faz limpo novamente. O escritor de Hebreus, né, nos mostra que é algo muito importante. Quando ele diz no capítulo 9, e versículo 11 e 12, ele diz assim, ele diz, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos de homens. Quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes ou de bezerros, não pelo seu próprio sangue. Não, pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário dos santos, de uma vez por todas, e levou as nossas transgressões. Ou seja, olha que interessante, é justamente isso. Sacrificavam diante de Deus, voltavam para fazer as mesmas coisas. Aí agora, o que eu achei maravilhoso aqui é que o próprio Jesus, quando ele diz assim, ele veio como sumo sacerdote, ou seja, ele era o sacerdote que veio buscar as nossas transgressões. Mas ele também nos diz que ele era o bem mais precioso. Aqui está dizendo, ele era o bem mais precioso, ou seja, ele era o próprio Cordeiro. Ele veio como sacerdote, ele veio como bem, que era o Cordeiro, para ser imolado. Ele era a própria habitação de Deus, porque ele diz,
mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, e ele ainda diz que entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, ou seja, ele foi oferecido de uma só vez. Jesus foi oferecido uma vez e não voltou mais a este mundo para sacrificar a vida por nós novamente. Foi uma vez só. Ele chegou, foi ao Calvário, levou sobre si as nossas transgressões, o sangue foi espargido, nós fomos salvos, os judeus foram salvos, nós também fomos salvos, porque através do sangue de Cristo Jesus, nós estamos salvos. Agora, nós não podemos voltar para aquilo que a gente fazia antigamente. Se eu sou nova criatura, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tenho que viver o novo de Deus. Qual é o novo de Deus? Fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus porque é suficiente para a minha vida. Suficiente para não ser oferecido novamente. Se eu já fui, meu irmão, e já me entreguei a Cristo Jesus, eu tenho que lutar para permanecer na presença dele e não voltar mais a olhar para o passado, querer olhar para voltar para o que eu vivia. Eu não posso, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, você sabe de onde você veio e de onde Deus lhe tirou e aonde você está. Então, você vai cometer o que eu posso dizer? Vai cometer esse erro novamente de voltar para o mundo, para comer as guloseimas do mundo. Não, eu não posso, você não pode. É o que diz Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Ou seja, se eu pequei, eu não preciso mais sacrificar. Eu apenas preciso me arrepender para que Deus tenha misericórdia e eu, assim, receba do Senhor a misericórdia e seja salvo. Tem um provérbio também que eu acho interessante para aquelas pessoas que viveu o melhor de Deus, recebeu o melhor de Deus, que é a graça, e depois volta para o mundo para praticar as mesmas coisas. Aí, Provérbios 26, 11, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que o homem que faz tal coisa é como um cão que volta para o seu próprio vômito, e assim é o insensato que repete as suas tolices. Isso é tolice da vida. É como um cão que vomita e volta para comer o seu vômito. Não é bom para o ser humano, não é bom para Deus, porque Deus não quer que nós voltemos para o que nós éramos antes, voltar à escravidão que a gente vivia. Isso não nos pertence. Isso não nos pertence mais. É como Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: permaneçam firmes na liberdade que Cristo vos libertou e não queiram voltar ao jugo da escravidão. Olha o que é que Paulo diz: olha, permaneçam firmes, tentem se firmar, porque se vocês olharem para trás, vocês voltam para o jugo da escravidão e vocês voltam para aquele mesmo vômito em que o cachorro vomita e volta para comer. Nós somos comparados a isso. Mas nós, assim, fazemos diante de Deus permanecer firme, olhar para Cristo Jesus, o nosso Redentor, e saber que Ele é a nossa salvação eterna e que Ele vai sempre nos justificar diante dos nossos erros. Não que nós vamos ter Jesus para pecar e voltar a Ele. Nós não podemos fazer isso. Mas sabemos que o pecado bate a porta todos os dias. E se nós não vigiarmos, nós caímos no pecado. E quando nós caímos no pecado, conscientemente, aí entra a iniquidade, e isso não é bom, Deus não se agrada, e é preciso que a gente olhe para Deus de uma forma mais santa, porque Ele é santo. E quando ele fala, quando ele discorre aqui, e não vos conformeis com este mundo, nós podemos ver, meus amados irmãos, que o mundo nos oferece várias coisas para que a gente volte para ele. O mundo também nos oferece algo em que os nossos ouvidos são atraídos por coisas agradáveis, que são boas para o mundo, porém, para o que o cristão redimido em Cristo Jesus não é. É olhar para o tempo de
de farra, o tempo em que a prostituição fazia parte das nossas vidas, e isso não é bom. Agora, tem outra coisa também que o mundo quer que nós nos conformemos, e nós não podemos nos conformar, que é as tribulações. Muitas vezes nós passamos por tribulações e nós vamos a um irmão, ou algum amigo, ou alguém que nós confiamos. Eu chego para um amigo, eu vou dizer que, eu vou fazer uma analogia aqui, o irmão Damião chega a mim, diz: Diácono Edson, a minha vida está desmoronando. Eu queria que o senhor me desse aí me diga algo aí que eu possa voltar a crer que Deus está no controle dessa situação. E aí eu pergunto: o que está acontecendo, irmão Damião? Rapaz, eu estou aqui com um filho que está passando por diversos problemas, tá rebelde, não quer obedecer. Eu estou com medo que ele entre em um risco aí de entrar nas drogas com más amizades. Ou muitas vezes outros chegam e dizem assim: olha, meu filho está nas drogas, eu não consigo mais, eu estou precisando de Deus. Aí a pessoa chega e traz aquela boca de Satanás e diz assim: rapaz, se conforme. Isso é natural nos dias de hoje com os jovens. Isso aí agora só Deus, você não pode fazer mais nada. Se conforme. Se Deus quiser salvar, salva. Se não quiser, é a vontade dele. Isso é boca de Satanás, meu irmão. Isso é pessoas que vêm, que se encostam para trazer palavras em que nos coloca para baixo. Palavras em que não nos edificam em nada. E eu falo para você nessa noite: se afaste dessas pessoas, porque essas pessoas não lhe dão esperança nenhuma. Essas pessoas só lhe afastam mais ainda, só lhe levam mais ainda para a incredulidade. Porque se nós buscamos no Senhor uma resposta, Ele nos dá uma resposta que vai nos trazer uma esperança. Mas tem pessoas que só trazem palavras de desencorajamento, palavras de retrocesso, que nos leva para baixo. Se afaste dessas pessoas. Você tem que eliminar do seu rol de amizade. E isso eu falo dentro do povo de Deus, porque Paulo aqui exorta muitas vezes o próprio povo de Deus que quer voltar para aquele mundo de pregresso e de palavras que não edificam ninguém. Então, se afaste dessas pessoas. Busque pessoas que vão lhe trazer fortalecimento na alma, fortalecimento no espírito, para que você possa sair dessa dificuldade, porque essas dificuldades elas podem até lhe levar a um patamar quando você espera no Senhor e aí vê Deus agir, isso aí vai só lhe fortalecer. Você vai sair mais forte e Deus vai lhe ajudar e você vai olhar e vai dizer: olha, eu conto com Deus, porque o Senhor entrou na minha causa e fez o que era necessário na minha vida. Então, essas situações de desânimo, se afaste dessas pessoas, busque força e diga ao fraco que você é forte. Porque é a própria palavra que diz, diante da sua fraqueza, aí é que você é forte. O próprio Paulo falou: diga ao fraco, eu sou forte. Você deve continuar acreditando. Você deve continuar crendo que Deus vai entrar na sua causa, seja ela qual for. Seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela no rol de amizade, na sua casa, seja ela num problema em que você acabou de sair, mas esse problema lhe insiste em lhe trazer desconforto emocional, físico, não sei o que é, mas Deus pode resolver a sua causa. Porém, não vá pessoas que vai lhe trazer palavras de retrocesso, mas que traga-lhe palavras que lhe fortaleçam, para que você ande mais firme diante do Senhor. Não desista agora. A palavra nessa noite para a sua vida é: não desista do que está acontecendo. Não desista do que Deus vai fazer para que você saia dessa tribulação que você está falando, melhor falando. Deus vai agir. Não desista. Não desista do que você planejou e parece que não está dando certo. Vai dar certo. A palavra é: eu creio, vai dar certo. Seja a sua saúde. Eu não estou vendo saída. Vai dar certo, porque Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura e esqueçara.
Se você está passando por um momento difícil, em que ninguém pode resolver, eu digo a você que Deus pode resolver e vai dar certo, porque Ele é o provedor. Não desista. Não faça como os insensatos, que deixa pelo meio do caminho o projeto que Deus colocou nas mãos. Esse projeto é seguro, esse projeto é de Deus, vai dar certo e você vai conseguir. Se você fizer como alguns personagens da Bíblia, que perseveraram diante das dificuldades, você vai ser mais do que vencedora. Você não nasceu para estar fragilizada diante dos problemas, não. Você nasceu para ser fortalecida na palavra do Senhor, porque essa palavra só nos traz palavras de encorajamento e não de retrocesso. O retrocesso não pertence a você, mas o encorajamento diante da palavra do Senhor, aí sim essa tem que morar dentro do seu coração. Inculque essa palavra na sua cabeça. Vai dar certo. Se encoraje. Faça como Ana fez. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 8. Você já pensou se Ana tivesse desistido diante daquela dificuldade em que ela estava? Uma mulher que estava estéril por causa do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor a tornou estéril. Ela tinha um outro problema, que era uma pessoa que lhe criticava todos os dias. Tinha uma pessoa que era esposa do seu marido também, além de não ser uma esposa que ele amava, mas era esposa do marido. E outra, o desejo do coração de Ana era ter filhos, e Ana não tinha. Ou seja, uma mulher amaldiçoada naquele tempo. Mas Ana não ouviu as palavras de retrocesso de Penina. Todas as vezes que Penina, que ela ia sacrificar ao Senhor, Penina ia só para colocar palavras de desencorajamento no coração de Ana. Talvez ela dissesse, olha, tu é estéril, vai viver assim, se conforme com isso. Ana não se conformou. Ana renovou a mente dela. O que foi que Ana fez para renovar a mente? Eu vou à casa, eu vou ao santuário, buscar a quem pode resolver. Ele me colocou e ele vai tirar de mim essa transgressão. Eu não sei se Ana ela transgrediu contra Deus, mas se foi Deus, alguma coisa aconteceu. Mas ela foi a pessoa certa. Se Ana tivesse parado diante de Eli, quando confundiu ela com uma pessoa que estava embriagada, Ana não tinha visto qual era a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ela tinha perdido isso. Mas Ana se encorajou, foi a presença do Senhor, e Ana viu a glória de Deus sobre a vida dela. Eu quero falar para você nessa noite, faça como Ana, não desista, seja encorajada pela palavra do Senhor, procure pessoas que lhe tragam palavra de renovo e palavra que lhe leve mais para frente, não de retrocesso, para que você pare, estagne e não consiga o que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo grande para a sua vida, como teve para a vida de Ana. E ainda vou dizer mais, o que Deus tem preparado para você não é seu, é dele, mas ele vai fazer com que a sua vontade, o desejo do seu coração seja realizado, porque assim, realizando o desejo do seu coração, se isso for alinhado com o coração de Deus, vai ser bom para você e vai ser excelente para Deus. Continue acreditando, vai dar certo. Vai dar certo. Você já pensou se Ana tivesse desistido? Ana não tinha conseguido. Então não desista. Não desista, porque ele é fiel para cumprir. Lucas capítulo 18, versículo 38, vai nos falar também de uma pessoa que, se tivesse desistido, ele não tinha visto a glória de Deus sobre a sua vida. Lucas, no capítulo 18, versículo 38, vai nos falar do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava ali à beira da porta de Jericó, quando Jesus ia sair. E quando ele ouviu, porque ele não enxergava, ele ouviu que Jesus ia passar, então aí ele se encorajou e começou a clamar o nome de Jesus. Ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, incessantemente, ele começou e não parou. Mas as palavras de pessoas
que queriam desencorajar ele, palavras de retrocesso que não queriam fazer com que ele avançasse para receber o melhor de Deus. O que era que eles diziam? Ele dizia: cala, cego. Para de tanto estar gritando, de tanto estar clamando aí. Deixa o mestre. Talvez sejam essas palavras que eles estavam falando, porque a Bíblia diz que eles tentavam parar o cego Bartimeu para não incomodar o mestre. Mas ele perseverou. Ele perseverou porque ele sabia que o mesmo Deus que Ana perseverou era o mesmo Deus que ele perseverava. Eu digo, ele sabia, numa forma de falar, ele não sabia, são épocas diferentes. É só para que nós possamos entender. É eu falando nas minhas palavras. Ele sabe que se Jesus voltar para ele, ele saía dali para ver qual era a boa e perfeita vontade de Deus, que era que ele enxergasse. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou, voltou e disse: que queres que eu te faça? E não, Jesus ainda disse assim: chama ele. As mesmas pessoas que queriam desencorajar Bartimeu foi as que foram levar ele a Jesus. E levou. E quando chegou lá, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. Ele diz: assim seja. Fixará. E ele enxergou. Eu quero perguntar para você: o que você quer que Deus faça na sua vida? Se tem algo que você quer que Deus faça na sua vida, faça como Bartimeu. Clame incessantemente, por mais que demore, mas Deus há de lhe ouvir. Porque a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz, que os ouvidos de Deus não estão agravados para não ouvir o seu clamor. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: clame a mim e eu responder-te-ei. E ele ainda diz: mas eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Se você tem algo diante do Senhor, não desista. Continue firme, crendo. Se você faz voto ao Senhor, como Ana fez, continue fazendo. Se ele ainda não foi realizado, continue fazendo. Porque amanhã você pode ter resposta de Deus. Amanhã você pode estar com o seu milagre na sua mão. Amanhã você pode estar com essa dificuldade sanada. Porque o Senhor diz, ele diz assim: eu é que vou adiante de ti, quebrando os ferrolhos, quebrando os grilhões e abrindo as portas. É ele que vai fazer. Apenas não desista do que Deus tem para você. Não desista do que você está buscando em Deus, porque ele é galardoador, como eu disse, para te entregar aquilo que o teu coração está desejado nessa noite. Deixe de andar com pessoas que só falam palavras de desencorajamento. Procure pessoas que vão lhe edificar com palavras, que vão lhe trazer renovo no espírito, renovo na alma. E você vai perceber e vai saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E sabe qual é a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus é... Como você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? É buscando a Ele. É trazendo à sua memória coisas boas e indo a Ele. Declare-se ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque Ele é Deus. Ele continua fazendo. Ele vai fazer. Busque no santuário. Busque no seu quarto. Não busque em pessoas. Você tem 2 lugares santos para você ir à presença de Deus. Primeiro, é o santuário, é a sua igreja. É lá que Deus vai falar contigo, vai usar profetas, vai usar irmãos. E o outro lugar, onde é calçada de vizinho, não, calçada de vizinho não tem nada para lhe dar, não. É casa de vizinho, é casa de irmão? Não, não tem, não. É o seu quarto. É o que Mateus 7 diz. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fala em secreto, porque Deus em secreto vai te ouvir.
É no secreto do seu quarto que Deus vai fazer. Perdão, irmão, o cachorrinho aqui está latindo porque chegou alguém. Mas é no secreto de Deus. É no secreto que Deus vai falar contigo. Sabe qual é o que você pode fazer para ver qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? É você meditar todos os dias na palavra dele. Porque na meditação da palavra que Deus nos traz coisas extraordinárias, inefáveis, que nós ainda não vimos. Quando nós mergulhamos nesta palavra, nós descobrimos que Deus tem um oásis de águas cristalinas, onde nós bebemos e não sentimos sede. Tem um pão quentinho em que nós nos alimentamos e ele nos sacia a nossa fome. Então, medite na palavra, porque é na palavra que Deus nos dá as respostas. E nós não nos esquecemos dele quando nós meditamos. É o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. Davi disse, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele. Ou seja, queremos viver numa vida de santidade, numa vida de busca para Deus, e ele nos responder, guardemos a palavra. Esta palavra, ela vai ser alcançada em algum coração, e eu creio que você vai saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E por último, qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? É que nós possamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós ligamos o nosso espírito, o espírito que Jesus disse, olha, eu vou deixar um consolador. Vocês não estão só. Esse espírito mora em nós, habita em nós. Mas tem um espírito de Deus nos céus. Quando o meu espírito e o seu espírito está em conexão um com o outro, aí sim nós vemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Procure entender o que o Espírito Santo fala através da palavra do Senhor, no santuário onde você congrega. Deus tem palavras inefáveis, coisas maravilhosas para as nossas vidas. É no santuário que nós ouvimos o Espírito Santo falar sobre as nossas vidas. Tem outra coisa que nós devemos fazer e não nos esquecermos. É que quando nós formos ao templo, ao santuário, dia de culto, prepare-se, meu irmão. Esteja preparado. Prepare-se o dia todo. Prepare seu espírito para receber a conexão com o Espírito de Deus, que vai estar naquele lugar, através da palavra, através do ministério de louvor, através da pessoa que está ali dirigindo o culto, dirigente de culto, que ele vai lançar uma palavra. Só ali o Espírito Santo fala com as nossas vidas. Mas para que nós possamos aprender a ouvir o Espírito Santo, nós temos que nos preparar antes. Prepare-se. Muitas vezes nós chegamos na igreja e dizemos, eu não senti o Espírito Santo. Por que eu não senti o Espírito Santo? Porque eu não estava preparado. Passei o dia todo vendo coisas que não eram agradáveis ao Espírito Santo que mora em mim. Novelas, filmes, séries, Netflix, né? Google Play. Eu falo isso porque quando o pregador prega, ele prega para ele também. Isso acontece com a minha vida. Mas no momento em que eu me deixo ser preparado, lendo, absorvendo o melhor de Deus na palavra, e eu chego ao santuário, nos louvores, o Espírito Santo me quebranta. E ali eu sinto Deus falar, eu ouço Deus falar. Então, se prepare antes para ouvir a voz do Espírito. O Espírito fala, o Espírito se conecta, o seu, com o Espírito de Deus. E é só Ele que pode nos trazer algo que nos traga felicidade, nos traga boa esperança. Quer experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Entregue-se por completo ao Senhor. Quer saber qual é a boa e agradável vontade de Deus? Não volte ao jugo da escravidão. Não olhe para trás. Quer saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus? Quer experimentar disso? Seja você mesmo. Não olhe para o seu vizinho, não olhe para o seu amigo, não olhe para ele. Não dê ouvidos a quem não tem nada para lhe dar. Não dê ouvidos a quem não tem nada para lhe oferecer, que lhe traga renovo.
Se afaste de pessoas que retrocedem todos os dias e querem lhe levar para o retrocesso. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue me abençoando, que Deus continue abençoando essa vigília, porque aqui verdadeiramente é um culto onde nós nos apresentamos todos os dias e ouvimos Deus falar com as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida e obrigado pela oportunidade.